É isso aí, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E com certeza aí vamos estar juntinhos aí pelo menos uma hora aí, se você quiser. A fim aí de a gente reaver aí o conhecimento aí para o desenvolvimento da atividade mapa, tá bom? Nós tivemos ontem, a live para tirar dúvida. Mas teve um problema na live que teve uma altura que sem querer o meu microfone foi cortado. Então nós vamos fazer aqui um bem bolado aqui para não ficar tipo assim uma ideia vaga. A gente vai reprisar, tá? O que a live, tá? Que é a gravação que a gente fez e também a gente uma live, tipo assim uma reprise comentada, tá? Onde eu vou colocar o que a gente discutiu e também assim eu vou indo pausando nas partes pertinentes e afirmando a importância do que foi falado ontem, tá? E quando chegar na hora, na parte que eu não, meu microfone foi muteado, não saiu na live, na gravação também não. Aí a gente faz aí, corta e faz novamente a parte, tá bom? Então vamos então para live, deixa eu colocar aqui a live, colocar aqui no ponto e pra gente começar. Então foi um bate-papo super legal aí com os colegas via Meet e que a gente conseguiu desenvolver aí bastante coisa aí do conteúdo, né? Conteúdo aí para vocês estudarem aí para vocês desenvolver a atividade mapa dessa disciplina de fundamentos e arquitetura de computadores, tá bom? Então vamos cortar já pro vídeo, vamos lá? Aí, então a gente vai ouvir, repetir, né? Reprisar a live, mas de uma forma comentada, tá? Eu vou pausando quando achar pertinente e comentando a minha própria fala, tá bom? Então, fique colado aí comigo que a gente vai desossar esse conteúdo aí para que você possa tirar uma nota boa, se não a máxima, tá bom? Então, vamos lá, vamos. Aqui já tinha começado, né? Então, vamos lá. Toca o barco. Vamos lá. Então, eu vou seguir, então. Qualquer coisa, alguém me dá um sinal de fumaça aí que eu paro para atender vocês, tá? Vamos lá. Então, eu tenho essa mesma condição para todos os sensores. Todos, sem exceção. Todos, tá? Então, eu tenho ali tanto a entrada perdão, a entrada B, a entrada C e a entrada D, tá? Então, eles têm que ser A e B. A e C, A e D. Ih, rapaz. Que malandro. Entreguei o jogo. Ih, rapaz, entreguei o jogo. Anota aí o que eu falei. Falei o que eu não devia. Agora já tá falado. Anota aí. Tá? Então aí os ligadinhos aí já perceberam qual é a moral dos sensores dentro do circuito.
qual é a funcionalidade, como que se deve montar esse sistema dos sensores dentro do circuito. Ô, gente, pegaram a visão? Pegaram a visão? Pô, não! Então, jogos game, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Clara! Hein, Clara? Sério mesmo que você não entendeu? Então ali, vou repetir. Entre aspas, a besteira que eu falei aqui. Entre aspas. Entre aspas, besteira, né? Besteira porque eu entreguei o jogo antes do tempo. Mas isso foi, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Foi proposital isso, tá? Mas pra quem não ouviu, eu falo de novo. Então ali, eu vou falar tudo. Pra quem entendeu, reforçar, né? Tirar se é uma eventual dúvida. E pra quem não escutou, tava ali distraído com a novela aí na TV ao lado, sai um pouquinho da novela e vem pra live que a gente vai entender, fazer um mapa. Então, foca aqui comigo que a gente vai desmembrar esse mapa agora, como é, demolir ele hoje. Então aí a gente chegou à conclusão aí do funcionamento, tá? Funcionamento. Eu sei que para o meu sensor funcionar, eu tenho que ter, ele tem que estar ligado e acionado. Léo, o que que você quer dizer com acionado? Você sabe que o sensor de presença, ele, digamos assim, ele funciona quando detecta um movimento no ambiente no ambiente que ele está instalado, certo? Então, quando há esse movimento, ele é acionado, ele é ativo, ele é ativado, tá? Então, eu repito aqui que para quem assistiu a live ontem já ouviu eu dizer e eu repito aqui. Tenha uma coisa com você. Na eletrônica, na lógica em geral, qualquer exercício de lógica, se você deparar com verdadeiro, falso, ativo, inativo, ligado, desligado, só tudo isso relacionado a duas coisas: 0 e 1. 0 é quando está inativo, desligado e é falso. E 1 quando ele está ativo, ligado e é verdadeiro. Tá? Então tenha uma coisa, esse detalhe dentro de você que vai facilitar um monte a vida, a interpretação de vocês quando for relacionar, quando for fazer a interpretação dos requisitos do seu circuito, tá? Outra dúvida, outra dúvida que eu vi bastante o povo reclamar nos grupos de WhatsApp é em questão da energia. Léo, a energia é uma entrada? Lógico que é uma entrada. Por quê? É uma condição do meu sistema funcionar, do meu circuito funcionar. Então ele tem que estar ligado ou desligado. Entendeu? Ativo, não ativo. Tá bom? Então vamos seguir então, vamos lá. Agora vamos para a próxima etapa, tá bom? Que a gente vai discutir. A gente fez uma live muito bacana a respeito disso.
tá bom? Respeito disso. Deixa eu colocar aqui no ponto. Colocar aqui no ponto pra gente fazer aqui a parada certa, tá bom? Então, vamos seguir o vídeo. Então, agora eu vou falar das tabelas verdade, que é o seguinte. A gente sabe que é da condição de funcionamento do meu sensor, que para a saída estar ativa, o meu sensor tem que estar ativado, tem que estar ligado e acionado, tá? Então, tanto a entrada A quanto a entrada B, ou a C, ou a D, tem que estar alimentado. Esses sensores têm que estar alimentados e acionado. Regra geral para qualquer sensor, tá bom? Vamos ver o que foi dito sobre análise da tabela verdade? Vamos lá? Então, toca o barco da porta, tá bom? Tá? Nós vamos analisar aqui a tabela verdade de cada porta. Temos aqui a porta O, a porta END, a porta NOT, a porta NOT e a porta SHORT. Tá? Vamos começar analisando os sensores lá, tá? Tá bom? Vamos deixar esses dois aqui de lado para a gente não confundir, tá? Então, presta muita bem atenção nessa parte. Tá. Tá bom? Ó. Então vemos o seguinte. Nós temos aqui. Vamos analisar o sensor. A gente sabe que através dos requisitos, que para o sensor, para que o sistema de alarmes esteja ativo, todos os sensores devem ser alimentados. Então pense em entrada A, tá? Vamos ver aqui, analisar aqui. O sensor A, essa entrada aqui, A e B, tá? E o X é o resultado da operação, tá? É a saída dessa porta aqui. Então veja comigo. Vamos considerar esse a energia, tá? E o B, entrada, o acionamento de qualquer sensor. A entrada de qualquer sensor, tá? Então tem alimentação entrando aqui e o acionamento do sensor, né? Ou seja, se tiver movimentação na frente dele, aqui entra 1. Se não tiver, aqui fica sem nada, é 0, tá? Então, veja o seguinte, vamos considerar que o A seja a alimentação e o B o movimento, tá? Então, veja assim, quando o meu sensor estiver desligado e não tiver movimento, a saída não tem saída, né? Todos de acordo? Isso é lógica, né? Isso é mais certo do que o ar que você respira. Isso é mais certo que o ar que você respira. Tá? Então, esse é a entrada de energia, tá? Então, correto. Quando o meu sensor
estiver desligado, mas tiver movimento, ele também não tem saída. Tá? Então, até aqui atendeu o meu requisito, certo? Agora aqui, quando a minha energia estiver ativa, ou seja, estiver alimentando o meu sensor, mas ele não tiver movimento, a minha saída é inativa. Tá bom? Agora, quando o meu sensor é alimentado com energia e tem movimento nele, a minha saída é ativa. Alguma dúvida a respeito? Podemos seguir? Então, ali a gente estava fazendo análise das tabelas verdade de cada operador, tá? Então a gente pegou a condição dos requisitos do enunciado e a gente analisou a tabela a fim de encontrar qual operador que a gente iria usar, tá bom? Vamos dar sequência aqui e para ver a conclusão desse daqui. Podemos seguir? Então tá. Ninguém se manifestou, é porque podemos seguir, né? Tranquilo. Então tá. Agora vamos analisar os sensores usando a portal. Vamos ver se tem alguma lógica, alguma possibilidade de ser a porta OR, né? Ou como você quiser, tá? Então aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio, é o seguinte aqui, ó, traduzindo para vocês, vamos a considerar as mesmas coisas, tá? As mesmas condições, tá? Vamos dar uma olhada. A entrada de energia e o B, um movimento no sensor. Então, quando eu tenho o meu sensor desligado e sem movimento na frente dele, na porta U, a minha saída é inativa. Até aí tudo bem, tá? Agora, quando o meu sensor está desligado, mas tem é importante, hein? Na frente dele, pela porta U, a minha saída é 1. Ai, não tem lógica isso, né, gente? Então, aqui na prática, eu desconsidero essa possibilidade, tá? Vamos analisar como... Então, aí nós temos aí a porta U, né? A porta U, quando uma entrada ou a outra entrada estiver ativa, a saída é ativa. Então, a gente concluiu que não teria como ser a porta U, né? Porque eu tenho que ter o meu sensor acionado para mim ter uma saída positiva, uma saída positiva, uma saída né? Né? Ativo, ligado, enfim, o que você quiser, tá bom? Então a gente fez essa análise e chegamos à conclusão que seria aí a porta aí para o funcionamento do meu sistema, dos meus sensores, tá certo? Agora vamos avançar um pouquinho. Vamos lá.
agora para ver a questão do ponto de atenção, tá? Nós temos um requisito que eu chamei de requisito hiper, mega, super importante, né? Digamos assim, que não tem como ignorar, né? Não tem como ignorar, que é aquela questão de só um sensor, quando um sensor só estiver ativo, vai tocar minha sirene. Meu alarme vai disparar, só quando um tiver a saída ativa, tá bom? Então eu tenho aí um caso de exclusividade, né, gente? Um ou outro, se tiver mais de um, não rola. Então aí é notório que tem um caso aí de exclusividade, né? Então a gente vai ver aí, né? Questionei qual porta que a gente vai ter aí, né? Dentro dos operadores lógicos, qual porta que a gente vai usar. Vamos ver qual conclusão que a gente chegou? Então, toca o barco. Tiver, quando eu tiver duas ou mais entradas ativadas, a saída não pode ser ativa. Tem que ser inativa. Agora vamos voltar lá para nossa tabelinha. Presta bem atenção nessa tabela, hein, gente? Preste bem atenção. E fazer a análise. Anota aí se possível. Fazer a análise aqui da porta ou em relação ali ao ponto de atenção. Aquele requisito ali master, requisito chefe, hiper, mega, super importante. Como eu dizia quando eu era criança. Mega, hiper, mega, super importante. Tá? Agora vamos aqui analisar. Então eu tenho a consciência que só pode uma porta estar ativa para minha saída estar ativa. Se tiver uma. Então, olha só o que eu falei aí. Olha só. Olha só. Você tem que ter a consciência, para você não se perder na curva, você tem que ter a consciência de que, para o meu alarme tocar, só um sensor pode estar ativo. É uma condição. É uma condição, não é uma opção, uma obrigação, tá? Só dos três sensores, só um pode acionar o meu alarme, tá? Me tocar a sirene do alarme. Então, veja bem, eu tenho um ou outro. Então eu já sei que é da família do ou, né? Um ou outro. Jamais dois ou três. Isso está lá no enunciado da atividade. Vou ver aqui para abrir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Lá no enunciado da atividade está escrito. Vamos ver aqui o que está escrito lá para a gente fixar isso na cabeça. A gente olhar isso, ter uma atençãozinha legal em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Uma atençãozinha a mais em relação a esse requisito que a gente tem lá no mapa. Pronto, deixa eu ver aqui se carregou aqui. Vamos ver aqui.
Vamos ver se ele carregou. Pronto. Vamos lá. Olha só. Olha só o que ele diz. Que ele diz aqui, ó. Vamos ver. Ó. Esse requisito é hiper, mega, super, master importante. Olha só. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguir ler. Olha só. Olha só. Para que a sirene toque apenas um sensor com energia, ele é claro, deverá estar ativo. Caso tenham 2 ou 3 ativos, ela não soará. Tá bom? Isso é uma condição do exercício, do enunciado. E você pode ter certeza que vai ser critério de avaliação. Tá bom? Então, vamos tocar o barco lá. Vamos continuar com a nossa reprise. Logo eu vamos chegar na parte que nos interessa, o motivo dessa regravação. E vamos lá. Então eu estou analisando aqui a condição da tabela dentro da tabela verdade. Vamos aqui analisar qual operador que eu vou usar para fazer essa verificação. Se só um está ativo ou mais está ativo. Se tiver mais, ele não toca. Só um pode tocar. Vamos lá? Toca o barco. Ou mais. Uma ou mais. Uma ou mais. Ela tem que estar desativada. Então vamos analisar aqui. Então aqui é a entrada do sensor, tá? A entrada do sensor A e um sensor B, né? Agora vamos fazer aqui a porta, os sensores aqui. Vamos lá, sensor B. Presta muita atenção nessa tabela, tá, gente? A montagem da tabela, tá? Vamos já montar a tabela. Exatamente. Então, fique atento aí. Vamos montar a tabela. Aí já mata 2 coelhos com uma paulada só, tá? Vamos fazer aqui. Essas tabelas aqui, essas entradas aqui, são sensor. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Tá? Então, nessa tabela aí, eu coloco as condições de saída de cada sensor. E a gente vai analisar qual porta que atende o requisito lá do ponto de atenção. A porta END, a porta OR. No OR, né? A gente já sabe que é o OR, né? Então, OR e SHORE. Colocar assim, NOR e SHORE, tá? Agora me digam. Outra parte. Outro ponto importante, hein? Outro ponto importante, tá? É questão de como montar a tabela verdade. Como montar a tabela verdade? Pegue o teu caderno ou rascunho, uma folha e preste muita atenção
no que vai ser feito agora. Vamos lá? Quantas linhas vai ter a minha tabela? Quantas possibilidades que eu vou de possibilidade de saída que vou ter nessa tabela aqui? A com 3 entradas. Quantas possibilidades de saída? Quantas? Pensa aí. Pensa aí. Aqui, Sirene. Então eu tenho aí 3 entradas, tá? Quantas possibilidades de saída que eu vou ter, tá? Essa quantidade de linhas são números de possibilidades, tá? Então, para cada possibilidade de cada entrada, para cada entrada, tá? Então, se eu tenho duas possibilidades de entrada, de valores de entrada. Se eu tenho 16 valores, 16, perdão, valores de entrada, né? Quantas possibilidades são? Pode entrar nada ou pode entrar um, né? É 0 ou 1. Então eu tenho duas possibilidades de entrar. Lembra daquela parte matemática básica? Como calcular um número de possibilidades? Eu pego o números de possibilidade e elevo ao número de elementos, tá? Então, veja bem, para cada elemento ali, para o sensor 1, ó, para o sensor 1, para o sensor B, para o sensor C, né? No caso, o sensor 1, que é a entrada B, o sensor 2, que é a entrada C, para o sensor 3, que é a entrada D, eu tenho duas possibilidades, né? O 0 ou 1 para cada um deles. Então eu pego esse número de possibilidades e elevo ao número de elementos. Léo, que elementos é esse? São as entradas que eu estou analisando, tá? Então eu pego 2, elevo ao número de possibilidades, tá bom? Então essa é a fórmula, é a regra, e não tem como fugir dela, tá? Então, essa é a fórmula de como fazer a montagem da tabela. Descobrir quantas possibilidades de entrada na tabela, tá bom? Olha lá. Tá bom? Então vamos voltar para o vídeo. Agora que eu vou ensinar vocês a como é que distribui, faz a montagem da tabela. Então eu já sei que o número de possibilidades de saída, ou seja, número de linhas da minha tabela é igual a 2 elevado ao número de entradas. Então eu tenho ali três entradas, naturalmente são 8 possibilidades de saída, né? 8 valores diferentes, diferentes não, né? 8 possibilidades de saída, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo? Vamos lá? Vamos lá pro vídeo? Lá vai. 3, 4, vamos lá. Então, vamos lá. Dando sequência aqui. Então, eu sei que tem 8 possibilidades de entrada. Então, 8 linhas aqui. Ô, Maléo, vem cá. Me diga uma coisa, como é que eu distribuo essas possibilidades na tabela? Eu pego aqui 8 linhas. A metade eu
pego, coloco 0 e a outra metade de 1. Então são 8, então vou colocar 4, 0 e 4, 1. Tá? Sensor 2, na segunda coluna. Eu pego a metade de 0 e intercalo com a mesma quantidade de 1. Tá? Então eu tenho 4, 0. Metade de 4 é 2. Um intercalo com 1 a cada 2. Tá? Então fica 2, 0 e 2, 1. Eu faço isso até, até o final. Tá bom? E na última linha eu intercalo. Tá? Eu intercalo. E fica assim, ó. Eu não passei para vocês. Fica assim. 4, 0, 4, 1. Aqui eu intercalo com 0 e 1 a cada 2. Preste muita atenção nisso daí, hein? Cada 2. E aqui eu intercalo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e assim vai. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Se você seguir essa regra, tu não vai ter problema de distribuir as suas possibilidades de errar a tabela verdade. Alguma dúvida? Se você tiver microfone, pode abrir e falar com a gente. Se você tiver dúvida, podemos seguir, gente? Pessoal que entrou agora. Então, pessoal, então a gente ali distribuiu ali as possibilidades agora, da tabela. Vai fazer e agora vamos fazer a operação dessa tabela, tá bom? Fazer a operação, tá? Que é para achar, né, os valores da saída comporta OR, comporta NOR e comporta SHOR, para a gente analisar qual é que atende o nosso enunciado, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então tá. Então vamos fazer essa operação agora, tá? Vamos lá. Ó. Tá bom? Nós temos ali o seguinte. A porta OR, a porta NOR e a porta SHOR. A porta OR é o OU, que a gente já conhece. A porta NOR é o não OU, tá? No OU. Ou seja, eu nego a saída do OU. Saída, não a entrada. Então eu tenho ali a expressão do NOR é, abre parêntese, A mais B, fecha parêntese, apóstrofo, ou barrado, ou tiozinho antes da expressão. Essa é a expressão da porta do operador NOR, tá? E nós temos o SHOR, né? O SHOR é o exclusivo. Somente uma entrada pode estar ativa, para ele ser ativo, ter saída ativa. Se tiver duas ou mais, não rola. Ele é inativo. Então 0 SHOR 0 é 0, 0 SHOR 1 é 1, 1 SHOR 0
é 1, 1 choro 1 é 0, tá? Então é isso que eu expliquei aqui, né? Então eu fiz aqui a operação, né? A operação junto com vocês, né? Para quem junto com quem participou, né? Da live, fiz ali a operação, tá? Então fiz a operação ali, tá? A operação no ou, onde tiver uma porta ativa, ele ativa a saída. Então onde tiver um na linha, né? Quando tiver um na linha, aqui vai ser um, tá? Então, ó, deixa eu mais um pouco. Então, olha só. Então, eu tirar minha webcam daqui para vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui no OR, onde ele tem um, ele faz um, tá? Então, eu tenho aqui 0 ou 0 dá 0. E 0 ou 1 dá 1, tá? Então, eu posso pegar aqui, fazer primeiro aqui o B ou C. O resultado dessa operação faço com o D, tá? E, mas isso daqui, para quem tem sensibilidade, tem esse macetezinho, não precisa. Olha aqui, já tem um aqui na linha, já lasca um lá na saída, tá? Um aqui já tem um na linha, já lasca a saída da porta já ativa, tá? No NOR, o NOR, como eu falei para vocês, o NOR, ele é a negação, ele é a negação do OU. Então eu pego ali o OU, né, aqui nessa coluna aqui, e nego ele, tá? Eu nego. Coloco o oposto, onde é 0 vira 1, onde está desativado ativa, e aonde está ativado ele desativa. Saída no NOR é desativada. Ele opõe a saída do OU, tá? E o chora é o chora exclusivo, é o OU exclusivo. Somente aí eu analiso aqui, ó. Eu analiso, eu analiso, eu analiso, eu analiso a linha, sempre a linha, aonde tiver só uma entrada 1, você vê aqui, ó, que tem 3 0. Então, o chore é 0, tá? Então, ó, aqui tem 2 0, duas portas 0 e uma ativa. Então, meu chore é 1, tá? Se olhar na linha, analisar a linha e tiver duas entrada ativa, a minha saída é inativa. Então não precisa ficar. Muitas pessoas estão me procurando com essa dúvida. Como é que eu analiso um short com mais de 3 ou mais entradas? Assim, porque quando ele tem que ter só uma entrada, vamos supor que ele tenha 10 entradas. Se ele tiver duas portas ativas, a saída dele é 0. Se ele tiver as 10 ativa, a saída dele é 0. Se ele tiver uma das portas, só uma, somente uma das portas ativa, a saída dele é ativa. Só uma das portas pode estar ativa, tá bom?
bom? Alô, Ana. Alô, Ana. Tá bom? E as outras Anas que estiverem aí assistindo esse vídeo, seria interessante. Tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir a nossa análise. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, para finalizar aqui, eu tenho aqui, ó, na última linha ali, as três portativas. O short é 0. Aqui eu tenho duas, porta do shore, a saída do shore, 0. Aqui eu tenho duas, aqui ó, o B e o D, o shore 0. Aqui eu tenho, nessa linha aqui, eu tenho só uma porta ativa. Então a saída via shore é ativa, tá? E assim vai. Você observa que nessa linha aqui eu tenho 2, ali é 0, tá bom? Então aqui a gente volta aqui a frisar o requisito, tá? Então aqui eu tenho análise dentro da tabela do funcionamento dos requisitos do meu exercício, né? Lá os requisitos do enunciado, tá? Então lá no enunciado ele fala lá no ponto de atenção, esse ponto aqui no ponto de atenção, e olha aqui, ó, que fala, olha o que fala aqui, ó, no grifado ali. Eu vou, ó, aumentar para você. Ó, vou aumentar para você ler. Deixa eu tirar aqui. Ó, aqui em cima, ó, aqui em cima, ó, aqui em cima, ó. O que está escrito ali? Para que a sirene toque, apenas um sensor com energia deverá estar ativo. Caso tenha 2 ou 3 ativos, ela não deverá soar. Então, essa é a condição que eu tenho aqui. Somente na linha dos 3, só uma pode estar ativa. Somente uma pode estar ativa, tá? Então, a linha que eu tenho só uma, eu separei aqui, né? A linha aqui, ó, conforme o funcionamento dado no enunciado. Então, aqui eu tenho B0, C0, D1. Atende o requisito do meu enunciado. Aqui eu tenho o B0, C1 e D0. Atende um requisito do meu enunciado. Aqui eu tenho o B1, o C0 e o D0. Atende o requisito do enunciado. Agora você pergunta, Léo, o que é esses três ativos aqui? A gente vai analisar isso quando a gente for ver porta a porta, tá? Então eu tenho aqui, eu fiz aqui a operação com ou, né? Tenho operação com ou, tá bom? Tem aqui eu tenho aqui o NOR e o SHORE, tá? Agora vamos analisar porta por porta, tá? Então aqui o OR. Quando todo mundo está inativo, tá 0, o meu OR é 0, tá? Então, 0 ou 0 é 0, ou 0, e 0 ou 0 é 0 também, tá? Aqui quando eu tenho o B e o C desativado, inativo, e o D ativo, a minha saída é 1. Tá? Então, beleza. Fechou. Tá de acordo com o enunciado, tá?
Aqui quando só o C está ativo, só o C está ativo, então fechou também. D0 é B0 e a saída é 1, fechou. Agora, só o B ativo, quando o C é 0, o D é 0, fechou a saída também. 1. Agora que vem o pulo do gato. Preste muita atenção. Porque se você tem que analisar o contexto inteiro, tá? Você viu ali que o ou ele atende todos os requisitos, tá? Mas veja quando todos estão ativos. Aqui embaixo, ó, quando todo mundo está ativo. No ou, a minha saída é ativa também. Então isso já sai dos requisitos do enunciado, tá? Sai. Então eu já descarto, já sei que o ou não é, tá bom? Agora vamos analisar o NAND, o NOR, que é o não ou. O não ou, já de cara ali, eu já vejo que não dá, né? Que aqui, ó, NOR, perdão. O NOR já é quando todo mundo está desligado, ele aciona. Se tiver qualquer um deles ativo, ou seja, isso daqui é o inverso, né? É o inverso. Quando não tiver ninguém no ambiente, né? Pensa no sensor, pensa no alarme, um sensor aqui. Vamos pegar aqui o lugar onde eu estou aqui. Vamos supor que lá na parede tenha um sensor de presença. Eu tô aqui me movimentando, então eu tô ativando o sensor. Aquele NOR ali, ele fala quando se eu tiver paradinho aqui, quando eu tiver paradinho, quando eu tiver paradinho, o meu alarme vai tocar. Então não tem lógica isso, né? Não tem lógica. E quando eu estiver movimentando aqui, ele não vai tocar. Ou seja, foge totalmente do propósito do circuito, que é sistema de segurança, tá? Tá bom? Então, eu já vi que o NOR também fora de cogitação. Agora o SHOR, vamos analisar o SHOR. O SHOR, quando todo mundo está desligado, ele não toca sirene. Quando um deles, aqui ó, um amarelinho ali, ó, veja o amarelinho ali. Quando um deles só um deles estiver ligado, ele aciona a saída, né? Ou seja, toca a minha sirene, tá? Quando tiver dois ou mais ali, ó, nos brancos ali, ó, 011, 101, 110, ele não toca. E principalmente quando todos estiverem ativo, ele não toca. Então eu já sei que é short, tá? Eu provei aqui para vocês. Provei aqui para vocês que é o short que vai fazer essa seleção da exclusividade do sensor. Quando tiver um sensor só que ele vai disparar o meu alarme. Tá bom? Então, seria isso. Vamos ver aqui mais o que tem de importante aqui. O que tem de importante? Então eu faço análise ali, ó, eu descarto o OR e o NOR, faço análise ali do SHOR e vamos agora pro circuito, tá bom? Para fazer o circuito, você tem que... Inclusive eu vou fazer um aqui,
tirar a expressão. Fica fácil de você fazer o circuito e a tabela com uma expressão, tá? Então você meio que esquematiza aqui, ó. Primeiro você pensa, analisa e faz o circuito. Se você tiver prática, você faz primeiro o circuito e do circuito extrai a expressão. E se você não tiver prática, eu te oriento a fazer a expressão primeiro para você conseguir extrair o circuito, a expressão do circuito e o circuito da expressão também. Tá bom? Então vamos lá. Então eu sei que são 3 entes, tá? Então cada sensor vai ser representado, vai ter uma porta, o sistema de cada, deixa eu organizar minhas palavras. O sistema de cada sensor será composto por um ente, tá? É aquela coisa, é aquela lógica, né? Cada sensor, para ele funcionar, ele tem que estar acionado e ligado, né? Alimentado por energia, ligado, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. Agora eu vou montar a minha lógica, o meu circuito, tá? Tá? Então olha lá. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vou fazer parte por parte para vocês verem, tá? Olha lá. Vou colocar aqui minha webcam para vocês verem. Ó. Então eu tenho aqui, pessoal, eu tenho aqui a minha energia, né? A minha energia. O meu sensor B, a entrada do meu sensor B, né? O acionador, vamos dizer assim, do meu sensor, né? O movimento que vai detectar o movimento, tá? E aqui o C e o D também. Então, essa lógica é para todos os sensores. Para todos os sensores. Todos os sensores. Então, eu coloquei aqui as 3 portas Z e aqui eu tenho aqui a minha entrada de energia, tá? Então aqui eu alimentei o meu sensor, tá? Tá aqui alimentado, todos eles aqui, ó, ligado aqui no A. E eu liguei o meu sensor, a entrada do meu sensor, tá? O que vai detectar, o dispositivo que vai fazer a leitura se há movimento ou não, tá? Então aqui, tá? Então eu liguei o B no E, o B em uma porta E, em uma das portas da porta C, da porta E, fiz a mesma coisa nos outros também, né? E o C no E e o D no E, tá? Então o A, tá? Alimentei todo mundo no A, tá? E agora eu vou avançar aqui. Aí, agora todo mundo, os sensores, o sistema do sensor, a saída dos sensores, tá? Eu ligo no Shore, no exclusivo, tá bom? Tá? Léo, o que é aquela porta E ali? Essa porta E é da minha sirene. A lógica é a seguinte: de semelhante modo como
como sensores, para minha sirene tocar, ela tem que estar ligada e acionada. Ser acionada e estar ligada. Por isso, isso explica esse E aqui, tá? Esse E aqui. Isso explica esse E. Aqui eu vou ligar minha sirene. Ó, a minha sirene tá ligada aqui, a minha sirene. E aqui eu vou alimentar minha sirene também, tá? Ó, vamos ver. Agora eu vou fazer a expressão, tá? Então eu vou pegar aqui cada saída, tá? Saída aqui. O que que entra aqui? É o A e B, tá? É o A e C, sai aqui, né? Tem um ligado no A e o outro ligado no B. Aqui, um ligado no A e o outro no C. Aqui, um ligado no D e o outro no A. Então, aqui é a expressão. Essa porta é o shore. Então, nesse shore, vai o quê? Entrar o A e B, o A e C e o A e D, tá? Vai sair aqui. Essa daqui é a expressão que vai sair aqui, a saída, tá? A e B, shore. A e C, shore. A e D. Fechou? Então, essa saída aqui vai entrar no E aqui, tá? Então, vai ser toda essa galera aqui, E, A. Tá bom? Vamos ver ali? Olha só. Então, eu vou rotular ali, né? Eu vou rotular, né? Então, eu vou fazer a expressão. Vou avançar aqui para não ficar. Ó, A e B. Olha ali, ó. Que eu falei para vocês. Então, é essa entrada aqui, ó. Essa é a saída aqui, ó. Tá? Esse AB é a saída desse primeiro sensor aqui, tá? O A e C é o que é esse sensor aqui, ó, que tá ligado no A e C. E por fim, o que entra aqui também no shore é o A e D, tá? Então eu faço a operação de todo mundo, dessa galera toda aqui. Então preste muita atenção, né? O macetezinho é fazer do começo para o fim, a partir das entradas para o fim, individualizar ela para você não correr risco de se perder, tá? Outra etapa que precisa de bastante atenção para você não errar. Errou a entrada, erra o exercício. Não tem como o exercício ficar certo, tá? Então, essa é a atenção que você tem que ter. Ó, essa é a expressão de saída desse circuito. Tá bom? Essa é a expressão de saída. Tá? Agora, Léo, que é esse dianho aí? Tá na tela. Essa expressão aí. Essa expressão é a simplificação da primeira. Lembra quando eu falei para você que o método de simplificação, os métodos de simplificação são bastante semelhantes à simplificação na aritmética, hein? Você se lembra disso? Se você participou da live de ontem, né? Porque agora já são 1h da manhã. Agora você deve estar assistindo isso à tarde. Então ontem, dia 16 que eu falei isso, tá? Então você simplifica ali, ó. O A tem em todo mundo, então dá para isolar o A aqui. Então fica A, E,
abre parênteses, B, short C, short D, fecha parêntese, EA, tá? Mas esse A tá duplo, né? Tem dois A aqui, então múltiplo, um vira um, né? Então fica A ponto, né? A e abre parênteses, essa expressão que tá aqui, tá bom? Essa expressão que tá aqui, tá bom? Agora vamos ver o circuito. Ó, circuito, ó, o circuito dele fica aqui, entendeu? Fica assim. Então há sempre regra de ouro. Sempre faz de dentro para fora. Vocês lembram das precedências de operação na aritmética? Você sabe, você lembra? Matemática básica aí. Então, as precedências são iguais. Então, pego o que está dentro do parêntese, colchete e chave. Isso é igual. De dentro para fora. Tá bom? Então, aqui, ó. Você vai perceber isso, ó. Coloquei um short de 3 entradas aqui, né? Um short de 3 entradas aqui, tá? Aí liga os sensores. E a saída do short entra no E que liga no A, tá? É o circuito dessa expressão. Daqui você faz a tabela verdade, tá? Tabela verdade. Você vai desmembrar isso daqui, ó. O A, B, C e D você já tem, tá? Daí você faz o B short C short D, coloca em uma coluna, tá? Na primeira A, B, C e D, sucessivamente assim nas colunas. Na quinta coluna você coloca essa operação aqui, B short C short D, tal, faz a distribuição no método que eu ensinei para vocês. Eu ensinei não, né? O professor, né? Eu só afirmei, né? Só fixei com vocês, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui o A e B vai ser em uma coluna, o A e C em outra coluna, e daí o A que já vai estar lá na coluna lá. Aí você vai colocar A, B, C e D nas primeiras colunas, distribui usando aquele método de distribuição. Nesse caso aqui eu vou dar o spoiler, são 4 entradas, então 2 vezes 2 elevado a 4 são 16. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, tá? Então distribui lá, primeira coluna. A primeira coluna coloca 8 0 e 8 1. Na segunda intercala entre 4 entre 0 e 1 a cada 4, na terceira coluna a cada 2, e na última coluna intercala 1 em 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim sucessivamente, né? Tá certo? Então, é isso que eu explico aqui para vocês, né? Que eu estava explicando na live do dia 16. Então, aqui a gente começou a fazer, aqui ó, o funcionamento. Deixa eu voltar lá. Vamos ver isso funcionando. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Olha lá. Então ali, ó, quando um tá ligado, um sensor só tá ligado, ele tá ligado também. Calma aí, onde que eu vejo? Faço teste. Deixa
eu ver aqui, colocar no ponto aqui para vocês. Aí, calma aí, aí. Então, olha só. Olha o funcionamento do circuito. Funcionamento, olha lá. O ativo, a energia, tudo bem. Então, olha lá, quando um sensor ativa, fica ativo, né? Fica ativo. Ó, quando o outro sensor fica ativo, ele desativa a saída lá. E assim vai. Ó lá. Tá desativado, ativou, porque só tem um sensor. Então conclui-se que esse circuito tá certo. Do jeito que tá aí, tá certo, tá? Então, olha lá. Então tá tudo certo. Acho que eu faço o teste no outro também. Ó, olha lá. Ligo A, beleza. Tá? Ligo o sensor. Ó, ligou o primeiro sensor. Ó, desligou a saída. Ó, não ligou mais com todos os sensores ativos. Então, funciona. Vai funcionar, tá? Aí vocês mudam aí para não dar plágio. Ali, ó. Isso foi a nossa live do dia 16, tá? De quarta. Olha lá. Aí eu ensino vocês a fazer a tabela, daí só fazer a operação. Olha lá. Olha lá. Entendeu? Então é isso, pessoal. Então a gente fez aí a, o exercício mapa, tá? E, e agora é com vocês. Se vocês querem copiar, tá? Então é isso mesmo. Tá? Se você se sentiu ajudado, ô, Léo, você me ajudou pra caramba e você tiver condições de me ajudar, eu vou deixar o meu Pix aqui. Deixa eu só. O meu Pix. Meu Pix é esse, ó. Deixa eu colocar aqui o texto. Meu Pix é. Não vai travar. O meu Pix. Vou colocar aqui para vocês. O meu Pix. Calma aí. Calma aí, por que não alterou de cor? Aí.
Calma aí, vou colocar o... Aí. Então meu Pix é esse daqui, ó. Esse daqui de baixo. LCS na internet @gmail.com. Se você se sentiu ajudado, quiser ajudar, pode passar qualquer valor, pode 1 centavo. Se você tiver condições de querer me ajudar, já me ajuda. 1 centavo, se você quiser, tá? Qualquer valor, tá bom? Tá? Que Deus abençoe a todos. Tenham aí uma excelente semana, né? Excelente semana para você. E se vemos aí a qualquer outro momento aí de aí que precisar, tá? Eu não preciso dizer que se você tiver alguma dúvida, é só ir lá no grupo, me chamar no PV, que estarei à disposição de vocês. Vou colocar aqui também meu o meu o meu telefone, o meu WhatsApp, se você não tem, meu WhatsApp é esse daqui, ó. Tá bom? Esse daqui é o meu WhatsApp, tá? Você pode me adicionar e perguntar, tá bom? Forte abraço para você. Uma excelente semana para você. Se você estiver assistindo final de semana, forte abraço para você. Excelente final de semana. Se você estiver assistindo durante a semana, uma excelente semana para você. Tá bom? Forte abraço para você, hein? Até a próxima.